Muito bem, 104,9, a nossa rádio comunitária de Santa Bárbara do Sul, programa Voz da Liberdade. Estamos online pela frequência 104,9, estamos online também através do Facebook. E esse vídeo também vai para o YouTube, tudo aí para o pessoal poder acompanhar de uma forma ou outra as nossas programações e também aqui os nossos convidados. Você em casa, você trabalhando, você de folga, bom dia para você. Como a gente havia prometido, nós estamos aí numa maratona, é uma promessa, podemos se dizer, antiga, né? Nós... há tempos aí estávamos protelando alguns convidados devido à nossa reforma. Nosso estúdio ainda não está 100%, mas vai ficar. E já estamos recebendo aí pessoas e começamos aí conversando com o prefeito, com o presidente ali do Legislativo, meu amigo Paulo Sérgio Pica Gonçalves. Também conversamos com o vice-presidente, conversamos com a primeira secretária e nós convidamos o segundo secretário, meu amigo Neco Sajorato, que jogou um pouco mais para frente devido aí às suas atividades ali no posto de saúde do bairro Aparecida, né? Ele ficou de me confirmar na quinta-feira. E nós vamos, conforme fomos conversando, ontem o meu amigo Carlos me mandou uma mensagem, foi ontem, né? Ontem pela manhã, falando das emendas impositivas, e já perguntei para ele quando que pode vir na rádio. Digo, olha que tu me chamar. Então, só ajustei ali com o Neco, abriu a vaga na terça, já convidamos o Carlos. Amanhã nós temos o convidado aqui, meu amigo Pedro Ney. E assim nós vamos fazendo um ping-pong. Não tem nada a ver com partidos, viu, gente? Tem nada a ver com partidos. O Pedro Ney me chamou na semana passada para falar um outro assunto e nós já engatamos aí uma agenda, tá? O pessoal achar que nós convidamos do partido não tem nada a ver disso aí, viu? O nós aqui é bem tranquilo essa questão. Santa Bárbara do Sul, graças a Deus, tem um ritmo muito tranquilo em relação a essa questão aí de situação, oposição e tudo mais, como nós já temos falado com vários vereadores aqui. Pois bem, ele está com a gente para bater um papo bacana aqui na manhã, nosso amigo, ouvinte da Liberdade também, parceiro da Liberdade, meu amigo vereador Carlos Brizola. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Cristian, bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade e já de imediato notando aqui a diferença do estúdio, Cristian. Estão de parabéns aí toda a equipe, né? Liderado por tua pessoa e os demais membros aí da equipe que transformou aqui, tá bonito. E isso que tu diz que não tá pronto ainda, né? Tem uma aparelhagem aqui bonito. As pessoas de casa às vezes não conseguem. Até tu devia mostrar todo o estúdio. Às vezes eu mostro. Vamos ver aqui, tem outra câmera aberta aqui, apareceu lá na tela, lá, ó. Aí. Isso aí, ó. Uma aparelhagem aqui de última geração. Então, muito bom, Cristo, estar aqui falando contigo e com a nossa comunidade. E uma das coisas interessantes, Carlos, às vezes o pessoal não sabe, 99% do que foi feito aqui foi nosso. Foi mão de obra própria. Mão de obra própria. Hoje não, a mão de obra é cara, não é essa, não foi nesse intuito. Obviamente que rádio comunitária tem uma arrecadação menor, sem fins lucrativos. É limitada a questão financeira. A gente vive sempre naquele apertinho gostoso do final do mês, né? Nada muito sério, mas também nada muito tranquilo. Mas pela história, né? É nós que fizemos. Aquilo ficou torto, aquele ficou errado, mas foi nós que fizemos, né? Sabe que olhando assim, olha... Dá pra enganar bem. Vocês estão no caminho, É as luzes que enganam bem aqui. Não, mas tá... E aqui fica uma mensagem, Cristian, não é só, foi nós que fizemos. Cara, tendo vontade, tendo persistência, tendo calma, você consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Então, às vezes não tem aquela desculpa. Mas aqui meu pátio tá sujo, será que a prefeitura não vem limpar? Ou será que cara, transferir para outro essa pega uma enxadinha aí, dá para dar um jeito. Dá para se resolver. Fazendo assim uma ilustração, né, bem simples. Muito bem. Meu amigo vereador Carlos, reeleito novamente para mais um mandato, através do Partido dos Trabalhadores, que hoje faz aí uma parceria Partido junto... Democrático Trabalhista, Cristian. Partido Democrático Trabalhista. O que eu falei? Partido dos Trabalhadores. Não, Partido dos Trabalhadores é o PT. O PDT é Partido Democrático, desculpa. Que faz junto uma parceria com o Leandro, né? Hoje o administrativo, né? Tem
a sigla, o PDT, o PT e mais outros partidos que fizeram junto. Federação Brasil, né? Uma composição, né? Que fazem parte. Bom, e como é que está sendo esses primeiros 3 meses aí de uma nova gestão? Tu renovando o teu compromisso com a comunidade e agora tendo, digamos assim, o Poder Executivo agora como aliado nessa caminhada de 2025 até findarem os próximos 4 anos, Carlos? Muda, Christian, muda de cara, assim, a minha postura, o cidadão, o vereador, o parlamentar, Carlos Brizola, continua o mesmo. Agora, o que muda é a forma. As mesmas coisas que eu criticava ou pensava, continuo pensando da mesma forma. O que muda? Que quando a gente é oposição, a gente tem que fazer os pedidos, né, formalizados. Indicações, sugestões, pedidos de providência. Isso documento, papel, passado pela mesa diretora. A gente sendo situação, aí a gente está ajudando puxar ajudando remar, né? Então a gente está no barco do prefeito, do executivo. Então a gente conversa diretamente, troca ideias, e eu já falei na tribuna lá que vão me ver eu fazendo indicações muito pouco nesse mandato, porque eu tenho o compromisso de estar junto com o prefeito Leandro e com a equipe, né, que é um grupo político que a gente hoje assumiu o município, tocando as ações e as indicações aí dos colegas, né, que hoje fazem as indicações. A gente ajuda a propiciar que isso aconteça, né? E falando diretamente com os munícipes, as necessidades, as reivindicações que chegam até nós, que o nosso patrão, quem nos mantém nesses cargos aí é a população, é o trabalhador, é o contribuinte do nosso município. Muito bem. A gente sabe que existe muitas propostas e vem de muito trabalho, muitas emendas, muitas indicações em cima de tudo isso. Para esse início de ano, de repente, nós citar uma indicação, um projeto que tu tenha, digamos assim, se debruçado um pouco mais do que os demais, Carlos. Eu tenho uma das minhas idas a Brasília, nessa última principalmente, eu e o meu colega Revelino, quero mandar um abraço para ele, foi meu colega vereador na gestão passada, e hoje ele está ocupando a coordenação de obras do interior do nosso município, fazendo um belo trabalho, né, dentro das limitações que o Parque de Máquinas hoje propicia, mas está ali ele e o secretário fazendo um belo trabalho, quase já deram uma volta em todo o interior, né, dando uma patrolada, colocando algumas cascalho, algumas partes, né? Mas nós fomos a Brasília e lá ficou acertado de uma emenda do deputado Ronaldo Nogueira, de R$200 mil, que é para a compra de um veículo para a saúde, ou de veículos para a saúde, para transporte de pacientes. Porque, Christian, essa é uma das minhas batalhas, é que as pessoas saem daqui do nosso município hoje, Cruz Alta, Ijuí, vão para Cruz Alta, para Ijuí, para aqui, Faxinal do Soturno, que mexe no olho, né? Vão para Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias, e precisa ter uma frota de veículos em condições. E essa frota se desgasta muito rápido, porque anda muito, os carros da saúde andam bastante. E isso tem que estar sempre renovando, e a gente via essa necessidade, e os pacientes mesmo nos cobravam que tinha carros que não estavam em boas condições. E aí a gente aproveitou esse ensejo, e o deputado Ronaldo Nogueira garantiu, né, esse valor de uma emenda de R$200 mil, que deve chegar agora no primeiro semestre desse ano deve chegar essa emenda. E outra emenda também parlamentar, mas daí do deputado Gerson Burma, que é um deputado estadual, também para compra de veículos para a saúde. Então, de início, assim, essas duas emendas que tenho, que é destinada exatamente para a saúde.
Tu comentou na sessão de ontem, ontem foi uma sessão peculiar novamente dentro da questão do tempo, mas isso significa que são muitos assuntos, né? Tem a questão do Figueiras, é uma questão, acho que de calçamento. Calçamento. Nós temos protocolado também lá o deputado Afonso Mota e o deputado Pompeu de Matos. Uma emenda para a Figueiras, na Vila da Figueiras ali, e uma emenda para o corredor que vai para o Álvaro Nunes Pereira, que eu chamo corredor ali, que é a questão antiga, uma reivindicação dos moradores antigo, né, Cristian? Que é muita poeira, porque estrada de chão, né? Escassez de chuva, tudo isso cada vez piora mais. Essa estiagem aí, né? Infelizmente, essa estiagem aí coloca eles em piores situações. E nós temos esse pedido de emenda protocolado também, em meu nome e em nome do Revelino Amado, que é destinado exatamente para essas localidades. Está nominado para essas duas localidades. Então, o pedido, a gente vai lá, faz o pedido, né, protocola, recebe o visto lá, o recebido do deputado, e isso ele vai fazer. Tu imagina, ele tem 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul para atender. Então, num ano ele atende uns, outro ano ele atende outros, e esperamos que esse ano venha uma dessas emendas, ou as duas, se Deus quiser que venha, e essa aí justamente a administração não pode transferir, a não ser fazer o calçamento nessas localidades. Foi comentado, não sei se foi nessa localidade, aí tu pode me corrigir se eu estiver errado, um posicionamento em relação, foi solicitado quebra-molas e uma dessas vias, ela não pertence ao município. Foi qual localidade? Não, ela pertence... É o Figueiras, não? Figueiras pega um entroncamento. Até a chegada na vila ali, meu amigo, a gente chama de salameiro, né, o alemão. Até a chegada ali, ela é uma ERS. Pertence ao Estado, né? Pertence ao Estado. Mas ali ela tem ela se divide ali, faz uma bifurcação, que aí dali para lá é o do município. Então a maior parte da Vila Figueiras, aliás, pertence à estrada do município. Boa parte. A chegada dela pertence à ERS 506. Aí se levantou aquela questão de não poder agir. Pode-se a prefeitura fazer alguma coisa emergencial para ajudar essa comunidade ali em questão dessa demanda? Não, passou o limite da estrada estadual, entrou 1 metro para dentro lá. O município já pode fazer uma sinalização, ou se for o caso, faz o quebra-mola. É difícil fazer um quebra-mola no chão, né? Porque é chão, mas faz alguma coisa para diminuir a velocidade, no caso. Isso, para sinalizar. E eu falei um pouco antes de vir para cá, Cristian, eu estava com um morador, exatamente, de Figueiras. E aí ele me questionou da questão da legalidade. Pode fazer quebra-mola na estrada de chão? Não pode. Poder pode, desde que seja sinalizado e estando dentro dos limites, porque também não pode fazer um quebra-mola muito alto. Tem um padrão, né? Tem um padrão. O que ele é um limitador de velocidade. Agora não vai lá fazer um camelo lá no meio da via que vai também cavalar um carro, um caminhão. E a gente sabe que não é só a questão da poeira também, porque normalmente quando se localiza ali uma casa já é o suficiente para ter um fluxo de pessoas, né? Mas quando se tem mais de uma casa nas proximidades, se aumenta o fluxo de pessoas, crianças, e aí a gente sabe que no interior a criança é criada solta, não tem... quando vê um cruzamento, alguma coisa, a pessoa, se já está passando em alta velocidade, já é um risco, né? É o que eu coloquei para esse morador que estava comigo ali. Animais também, antes, né? Isso. Que ele reclamando bastante da poeira, e eu até disse para ele, nesse sentido, Cristian, não é a poeira. Não é só a poeira. Porque a poeira, você toma um banho, passa um pano na casa, um lava-jato, soluciona. A minha preocupação é o perigo com a vida, com o nosso bem maior. E esse bem maior é protegido juridicamente, inclusive, né?
É protegido esse bem maior que é a vida. Pessoa idosa, criança ou um adulto normal mesmo, porque quando passa um caminhão ou 2 caminhões ou 3 caminhões em alta velocidade numa estrada dessas ali, tapa de poeira que você não enxerga, a visão fica zero, né? Então eu disse para ele que a minha preocupação de redutor de velocidade nessas localidades é para preservar a vida em primeiro lugar. Segundo lugar, bueno, vai diminuir um pouco a poeira. E os nossos motoristas, nossos agricultores, nossos produtores, eles têm que entender que a aglomeração de moradores, a velocidade é 40 por hora. Essa regra vale não só para o centro urbano, a cidade de Santa Bárbara do Sul, onde tiver aglomeração de moradores. Porque a lei não especifica, o Código de Trânsito Brasileiro não especifica. Só se for cidade. Se não, é uma via pública, né? É uma via onde pública. Tiver aglomeração de pessoas, tem que ter um limite reduzido de velocidade. Porque a lei tem que ser ela interpretada, ela tem a hermenêutica da lei. Né? E eu cito muito quando falo nisso, em interpretar a lei, Cristian, é que a plaquinha aquela, não pise na grama. Ali está escrito só não pise na grama. Então, de carro, tu pode passar na grama? Não. A cavalo você pode passar. Deitar na grama, no caso, né? Entendeu? Essa não pise tem uma hermenêutica enorme de interpretação e que qualquer pessoa interpreta ela, que ali não é para tocar naquela. Então, quando o Código Brasileiro de Trânsito diz que é 40 por hora em perímetro urbano, porque quer dizer que é onde tem mais moradores. Agora, tu falando essa questão de interpretação da lei, eu me lembrei que há pouco tempo eu vi uma postagem, tu já foi outro oficializado agora, formado em... Graças a Deus. Então, aproveitar, dar os parabéns. Aí eu vi tu falando, eu me recordei de uma postagem que foi feita. Graças a Deus, me formei no final do ano agora, Cristian, uma batalha e dou graças a Deus, vou falar em público aqui, numa rádio, numa live, né, que não tem limite de alcance. Eu tracei uma meta, eu tinha 45 anos, entrei na universidade, com essa idade. E botei assim, que quando eu fizer 50 anos eu quero estar formado. Graças a Deus consegui. Estou formado. Formado. É um Isso grande me torna desafio, né? melhor ou não me torna nem melhor, nem pior, nem do que ninguém. Eu sou o mesmo Carlos. Mas isso te ajuda na questão, hoje como vereador, interpretar algumas coisas. Tu pretende atuar nessa área ou mais realmente... A minha formação era para minha vida pública, para minha carreira ou minha vida política. E tu sabe que no andar da carruagem, eu fui gostando do meu estágio. A gente tem 2 fases de estágio, né? Uma teórica e outra prática. E isso me instigou que eu gostei muito da área do direito e na área de advogar. Porque tu consegue ajudar pessoas. Porque os operadores do direito, Cristian, fugindo aqui, quem sabe um pouquinho mas os operadores do direito, ele não é para ganhar dinheiro e enriquecer, é para manter a balança equilibrada, para não pesar só para um lado nem só para o outro. Essa é a missão dos operadores do direito, que inclui-se o advogado, ou o bacharel em direito. Isso dentro de hoje, por exemplo, eu vejo que obviamente facilita nessa questão para você interpretar e também como vereador, né? Para auxiliar também muitas pessoas, porque você já tem uma visão um pouco mais ampla de muitos temas, muitos assuntos, e hoje a gente sabe que está havendo muita atualização, né? Muita interpretação em relação à lei, e às vezes a gente fica numa situação, né? Com certeza, Cristian, porque na administração pública surge fatos novos todos os dias. E nós temos os órgãos fiscalizadores, que o primeiro fiscal do município é o vereador. E o vereador tem essa competência, essa missão de fiscalizar o executivo. E ademais, não só o executivo, onde tem a verba pública, né? O vereador tem essa missão de fiscalizar.
E com o conhecimento jurídico, ele nos dá uma tranquilidade, uma habilidade mais profunda em questão de fiscalizar, do que deve se fiscalizar. A gente também não pode achar cabelo em ovo, né? Como se diz, porque a administração pública ela todo dia tem vários desafios. E quando se refere num comum, que é passar patrola lá na estrada particular. Essa estrada tem que interpretar se ela é particular, para que finalidade essa estrada é particular. Porque se é para levar produto ou tirar produto da propriedade, ela é uma via útil, que é a via da produção. Então, o poder público tem que dar condição para esse escoamento. Auxiliar Então, tem que haver essa interpretação. Dentro dessas interpretações aí, muito, muito importante tu ter colocado, Carlos, se gerou uma polêmica e agora eu acredito que vai se desenrolar isso, e ontem foi abordado na sessão, sobre a questão do IPTU, né? Há uma isenção, a finalidade da isenção é beneficiar aquelas pessoas de baixa renda que porventura elas se enquadram dentro dos requisitos que a prefeitura estabeleceu, mas quando está em dívida, essa pessoa, ela pode ser beneficiada ou não pode ser beneficiada com esse desconto ou com uma isenção? Porque qual que é o objetivo da isenção? Né? E aí ficou muito claro. Mas a pessoa... Bom, qual foi a negligência? Ela tem o interesse de sanar essa dívida? Não tem? Abre-se um leque de interpretação. E o teu ponto de vista como vereador, qual é a tua posição em relação a isso? Eu gosto de falar, Cristian, até numa das minhas falas lá da Câmara, eu falei o seguinte, e quero falar aqui, aproveitando antes que eu esqueça, que até o dia 30 agora o cidadão deve chegar até o departamento de protocolo do município ali. Até o dia 30 não, até segunda, dia 31 que encerra, né? Até o dia 31? 31. Até segunda-feira. Isso. Acabou o prazo. Tem que vir o cidadão para pegar essa isenção, para conseguir essa isenção, ele tem que vir. Eu gosto de falar o linguajar mais simples possível, que vem até a prefeitura, né? Eu falei bem nesses termos. Vem até a prefeitura, o setor de protocolo é ali na entrada, aquela moça que fica ali naquele balcãozinho. Logo à direita. Ali é o protocolo. Ali chega ali e diz o que diz pro vereador Carlos, pro radialista Christian. Eu queria a isenção do meu imóvel, como é que eu faço? Tem que dizer isso ali e traz já o último talão de IPTU, que todos têm em casa, traz esse último junto, que ali vai ter todas as informações do imóvel. O primeiro passo é protocolar. E aí vai apresentar os documentos, que quem tem uma lista de doenças que também são isentos, né? Que infelizmente são atacados por essas doenças, que cheguem ali e façam essa solicitação. Bueno, isso aqui é utilidade pública, que isso se propague, né? Que até depois não adianta, depois vem o vereador Carlos, me ajuda, o vereador Anderson, me ajuda. Depois que passou o prazo, não tem dá, mais, porque é lei, é regra. O prefeito não pode fazer, ninguém pode fazer. Então, é até dia 31. Bueno, passado isso, falando com relação à isenção, Cristian, tem dois pontos ou três. Só fortalecendo que o importante é protocolar esse pedido. Depois se desenrola como vai ser, se você tem direito ou não. Isso. O protocolo, aquele protocolo é o que garante que o teu processo vai ser analisado. Isso aí. Com relação à isenção, hoje imóvel até 78 metros e que a pessoa tenha um único imóvel e que a renda seja até um salário mínimo, ou um máximo um salário mínimo. Esse cidadão é isento. Não importa se a casa dele é no centro, na Avenida Coronel Vitor, ou é lá no bairro Aparecida, ou no bairro São José Operário. Esses são os limites. Ou, então, não importa o tamanho do imóvel, mas quem tem aquelas listas de doenças, que ali no setor de protocolo vai esclarecer exatamente isso. Eu não tenho aqui os nomes das doenças, até tem umas que eu, na Rádio Blau Nunes, que eu fui dar uma entrevista, eu não conseguia dizer, que é uns nomes difíceis. Mas, enfim, venham ali e façam esse protocolo.
Mas com a isenção que foi falado ontem, ontem houve a aprovação do lançamento do desconto do IPTU. Quem pagar em parcela única até 10 de junho, a primeira parcela vai ganhar 15% de desconto. Bom, são 2 pontos. Um é isenção. Isso é uma coisa. E o desconto é outra coisa. Esse ontem o projeto nós aprovamos o lançamento do IPTU que dita as regras desses descontos. Quem não quiser pagar em cota única ou não puder pagar em cota única, vai poder parcelar em 7 parcelas. A primeira, então, em 10 do 6. Bueno, com relação a essa isenção, porque surgiu a ideia ontem, a indicação do vereador Dini, ele fez uma indicação ontem, mas daí foi um debate bastante longo, de tirar o limite da metragem do imóvel, deixar livre e passar por um laudo social. Vai lá ver as condições. Não é um laudo social, daí seria um laudo técnico, porque assistente social não tem capacidade técnica ou não tem a formação técnica para avaliar um imóvel. Se o imóvel está em precárias condições ou não, ele vê visível, mas não pode assinar. Então ali eu já vejo, aqui vem da minha formação jurídica de analisar os pontos jurídicos das falas. Outra coisa, quem já está devendo, tem um imóvel menos de 78 metros, mas ele já está em dívida ativa. Simplesmente colocar na lei lá que esse pessoal vão se tornar isentos, o perdão dessa dívida, daí já tem um outro nome jurídico, Cristian. É remissão de dívida. Então tem que ser num outro projeto de remissão de dívida. Quem se enquadrar, isso eu estou falando aqui, estou dando um pitaco jurídico, porque eu não tenho a OAB, não sou advogado, sou formado em direito, sou bacharel em direito, mas estou dando um pitaco jurídico. Tem que ter um projeto de remissão de dívida, que traduzindo é o mesmo, é o perdão dessa dívida de quem se enquadra nesses moldes que a lei isenta. Mas daí é um outro projeto, pode ser incluso com uma reforma desse projeto já existente, até pode, mas vai se tornar, ele tem que ter um limitador. Tá, agora sofreu alguma alteração essa lei da isenção ou não? Não. Porque em 2018, eu baixei agora aqui no site da prefeitura, só para recapitular, ela diz assim: proprietário de um único móvel urbano que nele resida, cuja renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos. É 2, perdão, eu falei 1, né? É 2. Um por pessoa daria, a renda familiar no total, 2 salários mínimos. E área construída de até 60 metros quadrados. 60? 60 metros quadrados. Aí que pode ter sofrido alguma alteração, que 18 para cá são 7 anos, né? Já se passaram. Mas tem a lei que nós acompanhamos ali, ela deve ter sofrido uma alteração, porque ela é 78 metros. Foi o que te apresentou ontem? Mas não, ontem não teve alteração. Não, a lei que foi apresentada ontem, no caso, né? A discriminação não, é a lei projeto que está vigente, é até 78 metros quadrados. Bom, então... E essa lei aí, ela é 47, lei número 4.761, de 18 de dezembro de 2018. De 60 metros. De 60 metros, assinado pelo Mário Roberto Utzik Filho. Agora nós trouxemos um ponto aí que pode ser... uma divergência técnica. Vamos ter que analisar. Eu puxei justamente para mim ver o nome dessas doenças que tu comentou, que são, por exemplo, AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, contaminação por radiação, doença de Paget em estado avançado, doença de Parkinson, esclerose múltipla, essa aqui eu deixo para depois. Fibrose cística, mucoviscidose, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante,
tuberculose ativa. Deixa eu tentar aqui, se caso tu vê que eu me apertei, me ajuda aqui, Carlos, essa palavra que é difícil. É difícil. Espondiloarterose anquilosante. Não vou repetir. É bem difícil. Não vou repetir, tá? Você entendeu. Nós lá, eu e o Paulo Moisés também não conseguimos. É mais ou menos isso. Essas são algumas doenças. E é interessante, se você tem dúvida, ir até o protocolo, pedir qual é o setor ali. Se ela não puder lhe informar, tem o setor que mas ela competente. encaminha, é feito o encaminhamento. Na hora ali. Na hora. Perfeito. Então são coisas diferentes, né? O lançamento do desconto é uma coisa, a isenção é outra. Então, ontem foi dado o desconto, mas os dois se abrangem esse tema da questão do débito. Quem está em débito não ganha o desconto, mas o desconto já não é para facilitar uma quitação de débito. Entrou nesse tema e é muito interessante. Ou a isenção, eu me enquadrei esse ano na isenção, né? Estou desempregado, não consigo ter uma renda, eu posso solicitar ou fui diagnosticado com uma dessas doenças, mas eu estou em débito do ano passado. É que o parcelamento é que se a pessoa se enquadra na isenção e ele chegar hoje, ele não vai conseguir a isenção com tendo esse débito em dívida ativa, porque quando entra em dívida ativa, aí é irreversível. Ele vai ter que o prefeito tem que fazer uma lei de remissão. Por causa da dívida ativa. Da dívida ativa. Da dívida ativa, ela tem que passar por uma remissão de dívida. Que se enquadre nos moldes que tenha direito nessa remissão, né? Não vai o cara que não se enquadra nessa categoria aqui. Então é uma outra lei que o prefeito, o executivo, né, tem que fazer. Essa do lançamento, se a pessoa está escrita em dívida ativa, Cristiano, também, e que é essa outra que nós aprovamos ontem, tem o processo lá de parcelamento de dívida, que é uma outra lei que nós aprovamos, que é o Refins Municipal. Você pode refinanciar uma dívida. Eu não vou lembrar o número da lei aqui, porque eu não trouxe nada de documento, mas não importa o número da lei, porque não é o número da lei, não vai alterar. A pessoa, né? É só chegar na Secretaria da Fazenda e dizer, puxa minha ficha aí, o CPF, o nome. Como é que é o nome? Ficou fins, não? Como é que é? Refis. Puxa ali e as atendentes ali vão puxar ali e vai aparecer lá, você deve aqui R$500, tá em dívida ativa. Eu quero parcelar como é que eu faço? Se pagar numa cota única, tem isenção de, se não me foge a memória aqui, de 95% ou 100% da multa e os juros. A multa e os juros. Não do valor do capital. Mas se ele quiser parcelar, tem ali também, se parcelar em tantas vezes, tem o desconto de 70%. Se parcelar em mais vezes, tem desconto de 50%. Ele vai ter benefício de uma forma ou de outra para se legalizar. Então, puxa ali, regulariza o débito atrasado e parcela o atual normal como qualquer outro cidadão. Muito bem. São temas importantes para a nossa comunidade, lógico, né? Temas importantes. E que não outra coisa que eu fui questionado, Cristo, que também é importante, né, nós falar aqui nessa programação, é que tem muitos que estão escritos lá no rol de dívida ativa, de devedores do município, e são valorzinhos e a pessoa nem sabe que estão devendo, e porque são valores pequenos e são pessoas que não tiveram nenhum problema financeiro ou etc e tal, e que estão lá o nome lá devendo às vezes R$100, 150, 200. Eu sei porque veio um cidadão me dizer que foi tirar uma negativa do município e estava, tem um débito aqui, e ele, né, questionou que débito, que ele não sabia de débito nenhum, e tinha lá uma dívidazinha dele lá de R$150 ou R$160 que ele não sabia que devia e estava lá escrito. Então são coisas que o município não tem interesse em jogar o nome da pessoa lá num débito, mas também a responsabilidade fiscal ou a lei de responsabilidade fiscal não permite o Poder Executivo não lançar isso, porque se não lançar é omissão, é renúncia de receita e vai ser punido por isso, né?
Muito bem. 10h48, meu amigo Carlos, o tempo passa rápido demais. E aqui, vamos ver, eu recebi uma mensagem aqui. O meu amigo Dini mandou mensagem para nós aqui, ó. A proposta de ontem não diz respeito ao laudo do imóvel, mas sim a moradores, que tem a ver com questão financeira de cada um. Outro ponto: o contribuinte em débito pode pedir a isenção futura. O que ficou para trás ou parcela, ou se faz outra lei remindo o crédito já lançado. Foi uma colocação aqui do meu amigo Dini, que inclusive logo vamos convidar para ele também tá trazendo aqui, conversando com a gente e também trazendo, às vezes o ponto e o contraponto, e assim vai se discutindo até chegar num denominador comum que beneficia a nossa comunidade. Muito obrigado, Dini, pela tua colaboração aqui na nossa programação. Não, e o nosso colega Dini lá, ele tem propriedade nisso, que a indicação dele ontem foi específico isso. E a gente aprende no direito também que o criador da lei é o que sabe tudo da lei, né? Uhum. E o Dini participou dessa criação dessa lei, né? Então, ele sabe exatamente os detalhes, né? E que bom que ele pode participar, né? E está aí, ajudando no esclarecimento. Muito bem. Bom, ontem vários assuntos também, alguns assuntos antigos, um deles, até tu comentou ali sobre a questão dos cachorros, um levantamento do meu amigo Eberson, né? Meu amigo Neco, melhor. Neco, vamos dizer Neco. E a gente acaba vendo, né? Que são... toda a sessão se levanta as situações em casa. Algumas são resolvidas, outros vão se protelando, mas num feedback, tanto da reunião de ontem, de outras reuniões, tem havido um avanço, né? Em relação a essas preposições, indicações e tudo mais. Sobre a questão da condução dos bons andamentos da casa, hoje nós temos como presidente nosso amigo Pica. Você já tem uma amizade de longa data também, sobre a mesa diretora. Qual é a tua avaliação para esse de 2025, Carlos? Só uma palavrinha sobre os cachorros, depois de falar os animais, ou a defesa dos animais, ou nossos cachorros das ruas aí, tem duas linhas, porque tem os defensores dos animais, e protetores dos animais, mas nós temos um problema também de saúde pública, de segurança pública, com esses cachorros, que são cachorros grandes, não é aqueles cachorros pequenos, são cachorros grandes, e que de moto tá ruim de andar em muitos bairros do município, né? E isso vem se alugando. O município esse ano, o Cristian, está destinando R$158 mil para a APA. Isso dividido mensalmente, 158 mil. Então, o município vem fazendo alguma coisa. Muitos até ontem saiu lá, o município até agora não fez nada. Não, o município vem fazendo, não é coisa que está fazendo agora, vem fazendo. Esse ano aumentou, parece que quase 50% ou 70% do valor a mais repassado. Só que efetivamente teria que ter uma forma de tirar esses cachorros das ruas. Ali no Cometo nós temos um sério problema com 3 cachorros que não tem dono, e todo dia é lixo na rua. E esses dias até quis avançar numa criança, eu intervi, e depois que uma criança aí acaba sendo mordida por um cachorro, e aí? Não vamos saber o dono. Aí vai ter o quê? O dono não aparece. É o município que vai ter que responder? Com certeza. Juridicamente, sim. Então. Por quê? Aqui, por isso que eu gosto de separar. A minha filha, se já escuta isso aqui, já fica brava comigo. Por quê? Tem gente que tem cuidado extremo e dó dos animais, enfim, mas nós temos que também proteger o bem maior, que é a vida humana. Deus o livre, uma tragédia, quantos lugares que cachorro matam uma pessoa, matam uma criança.
E nós não podemos deixar isso, que Deus livre, acontecer em nosso município. Então, isso que eu tinha que falar, tem duas linhas. A destinar recurso para comprar ração e tratar esses animais é uma linha que a APA recebe. E cachorro que está machucado e etc e tal. Essa é uma linha, e me perdoe as pessoas que gostam e defendem, porque eu também gosto dos bichinhos. Agora também nós não podemos fechar os olhos para se tornar uma cidade, mas nós vamos perder a cidade para os cachorros. Eu ouvi, e aí eu posso estar equivocado em cima disso também, Carlos, que, por exemplo, se eu tratar o cachorro, né, ficar comprovado que eu estou tratando o cachorro na porta da minha casa, eu também entro para responder junto. Tu adotou ele de uma forma ou de outra, né? Tipo, minimamente, mas porque não tá cuidando, né? Vamos, tá, a gente faz um mutirão para cuidar dos cachorros. É interessante, né? Os vizinhos ali. Mas quando acontece uma infelicidade, como já quase aconteceu ali na Rua Nova do Cometa, os vizinhos vão se reunir para dividir também esse peso da culpa? Não, vão se esconder dentro de casa. Não, eu tô fazendo um pré-julgamento, né? Tô fazendo. Sim. Mas é do ser humano, né? Porque daí você agora não é. Se não é o meu filho, beleza, eu tô tranquilo. Mas aí se for o meu filho, eu já não tô mais tranquilo. Então, eu queria pedir a compreensão dos que gostam dos animais que nem eu e tantos outros aí, que nós saiba dividir essas questões, né? Então, porque a demagogia às vezes é incrível, porque fiz uma casinha lá, tô cuidando do cachorro. Não, eu doei lá um saco de ração. Cara, isso é ajudar a alimentar os animais, beleza? Agora nós temos que solucionar isso. Ontem eu saí de moto e o cachorro, eu passei na ida e logo voltei, ele estava me aguardando, né? E um cachorro grande, um cachorro de porte grande. Se ele consegue me pegar na perna, me derruba, né? Bom, mas isso é coisa pessoal. Eu digo são casos e casos, e vai ter que vir pro debate. E é interessante, o debate. Toda a sociedade. Hoje, por exemplo, audiência pública. A APA, né? Claro. Dá o seu parecer. Faz um trabalho. Né? Eu digo, o convite desses profissionais, dessas pessoas, desses voluntários que trabalham, para ir para o debate, trazer também o seu ponto de vista, trazer ideias, e dentre essas ideias a gente encontrar aquela que mais é coerente para a nossa realidade. Eu hoje sugeria, Carlos, o cidadão Carlos agora, nem é o vereador Carlos, o cidadão Carlos, que fosse colocado chip em todos os animais e fosse mapeado, identificado, o cachorro que não apareceu o dono ser recolhido. Que o ouvinte mandou, na Cristóvão Colombo tá lotado de cachorros, né? Então. E assim por diante. Isso aqui é um tema mas foi até cogitado ontem lá de sair uma audiência pública e chamar toda a comunidade para tentar solucionar isso, porque não vai ser o prefeito que vai solucionar isso sozinho. Não vai ser a APA, faz um trabalho brilhante, eu não quero, Deus me livre, criticar ou dizer qualquer coisa sobre a APA, né? Porque elas fazem um trabalho voluntário. E que poucos, na região a gente vê poucos então, são que fazem. Duas coisas, isso que eu quis deixar claro, que são duas coisas, né? O outro ouvinte colocou aqui, tá aprovado que recurso para cachorro não resolve o problema. Bom, cada um entra dentro da sua opinião. Por aí. Sobre a nossa... Da direção da Câmara, né? Do nosso nossa mesa diretora, 2025. A Câmara de Vereador é um poder independente, né? Isso constitucionalmente, na lei orgânica municipal. E isso vem acontecendo. A casa funciona dentro da sua legalidade ali, com a mesa diretora atual, um relacionamento amigável, um relacionamento institucional, quando necessário, trabalhamos formalmente. Também tem uma amistosidade, assim, um respeito pelo presidente, pelos membros da mesa. Os colegas ali, a gente diverge, e às vezes troca ideia com o próprio presidente com relação a alguns temas de aperfeiçoamento, de melhorias e tal, que a gente tem, e a gente vem sugerindo para ele, e esperamos que até o final do ano isso aconteça. Sugestões que a população... Tem gente que tem medo, Christian, e quem perde é o povo. Mas nós conversamos isso com o presidente Pica, meu grande amigo Paulo Sérgio. Diz respeito o quê? Medo em relação a...
da crítica ou do linchamento político. Porque o linchamento político é a pior coisa que tem, e a população, esses que dizem que vereador tinha que acabar, que os legislativos tinham que acabar, que isso aqui eles nem sabem o que estão falando, com perdão da palavra. Na verdade é um grito de desespero sem saber o fundo do que ele está falando. A essência da prerrogativa do vereador e todas essas questões. Da organização, né? Tipo, o que nós colocamos ali, Cristian, que hoje, se tu chegar lá no nosso poder legislativo, e tu chegar lá e dizer, eu quero falar tem uma reunião aqui com o vereador Carlos. Nós não temos uma sala. Interessante. Nós não temos sala. Tem o plenário. Mas o plenário não é sala. É quase que público também, né? O plenário é público. Não tem como. Público. O plenário é público. Tem a sala do presidente, tem a sala funcional da secretaria da Câmara, que isso é institucional, isso não é sala, né? Ali é para documentos e os despachos da Câmara. Tem a sala do tesoureiro e tem a sala da contabilidade. E hoje o legislativo teria condições de preparar, de repente, mais de uma sala? Tem que aumentar o prédio, isso já vem enrolando e tem... não vou dizer a palavra comum aqui, que é medo, mas é desse linchamento político. Que a opinião pública vai contra... Daí o cidadão sai lá do bairro São José Operário, sai lá do bairro Juventudes, vem lá do Passo da Filipa. Não, Passo da Filipa já quase Saldanha Marinho, mas vem lá do Passo da Palmeira. Vou falar com o vereador. Chega ali na Câmara, nós não paramos quase lá na Câmara, porque nós não temos sala, nós não temos cadeira para nós receber. Se tem um horário já agendado, você... Pois mas daí vamos falar no plenário. Aí tem que pedir licença para o departamento de imprensa sair, porque o departamento de imprensa fica lá dentro do plenário, porque não tem uma sala. Entendi. Essa estrutura, mas não estou criticando o Paulo Sérgio, Deus me livre. Tô dizendo trazendo uma situação. Sugestão que a gente vem dialogando, e isso não está se tornando muito... Não sai muito a público de medo desse linchamento político. Não, mas é que o que a gente... E uma das coisas que eu defendo é quando você traz essa informação, né? Tantas campanhas que foram feitas estadual, federal, e que não trazem, não comunicam com o povo. Hoje existe uma verba destinada para a Câmara de Vereadores, que dentro desses recursos a Câmara de Vereadores não precisa dar satisfação, entre aspas, eu digo, ela tem essa prerrogativa de utilizar esse recurso. E muitos anos sobra esse recurso e é devolvido para outros... Só para ilustrar botar os números, a Câmara, o Poder Legislativo de Santa Bárbara tem direito a até 7% da receita, da Câmara Municipal. E não atinge esse valor, e quando vem até, acho que agora está vindo 5% desse orçamento, e sobra, e o que sobra é devolvido para o Executivo, mas e nem é por tanta, eu falo a verdade, não é por bondade ou caridade de qualquer mesa diretora. No final do ano sobrou dinheiro, cai no cofre do Poder Executivo novamente. Tem que voltar. Não tem outro destino. Então, cai de volta lá. E isso, por falta de recurso, não é que esse aumento ainda não existiu. É questões mesmo de medo a comunidade não entender. Só que quem está perdendo com isso é a comunidade. E o que a gente vem conversando, isso com o presidente, com a mesa diretora ou com as mesas diretoras que já se passaram, é que se crie uma sala por bancada. Interessante. Não uma sala para cada vereador, uma sala por bancada. Por quê? Hoje são 3 bancadas hoje? 4 bancadas. 4 siglas, por quê? PT, PDT, PL e PP. Seriam 4 salas. 4 salas, mas não precisa uma salinha que tem uma mesa, um ambiente privado, um ambiente particular, um ambiente ali que você possa ter uma privacidade de diálogo. Tem mais afinidade com a bancada do PT, vai na sala lá, vai estar um vereador do PT ou um assessor ali respondendo diretamente por aqueles parlamentares.
na bancada do PDT, na bancada do PP, obviamente vai funcionar cada um com a sua prerrogativa, que Palmeiras das Missões, Cristian, que tu conhece bem, cada vereador tem sua sala, lá, tem sua estrutura de gabinete, tem sua verba de gabinete. Carazinho é assim, Cruz Alta é assim, Panambi é assim, Ijuí, enfim, todos os municípios. Os municípios menor vai ser só que Santa Bárbara não é tão pequeno assim. E eu venho dizendo isso, que quem perde é o cidadão, é o contribuinte, é o eleitor. E eu, assim, falando bem francamente, sai de lá, eu vou falar com o vereador Carlos, vai lá no meu local de trabalho, e eu recebo e atendo muito que bem. Mas o vereador que não tem um local definido, o cidadão vai falar com ele como? Não, é uma pauta que precisa ser debatido e uma hora vai ter que ser encarado, né, com respeito, a comunidade. Com responsabilidade e respeito, porque a economia ou a economicidade que a lei diz do dinheiro público, ele não é precariedade do serviço público. Porque então, vamos dizer, o carro, vai comprar um carro para transporte ali do município, da saúde ou da educação, seja lá o que for, então vamos comprar o carrinho mais baratinho, vamos comprar... Não é essa a lógica, né? Não, a economicidade é às vezes comprar um veículo bom, de boa qualidade, de que vai durar muito mais, ali está implantada a economicidade. O custo-benefício, tudo avaliado. Vai comprar um pneu da pior espécie porque é mais barato para economizar, não. Dura metade do que um outro que é um pouquinho mais caro. E não vai ter a segurança e vai ter... Então, a economicidade não está em economizar na hora. A economicidade é... A longo prazo, né? É num todo, né? Num contexto. Bom, vereador, nós esticamos o horário aí, isso é bom, porque a conversa foi fluindo. Aqui parece que a hora passa mais rápido. Passou rápido. A gente fica feliz e sempre os nossos microfones estarão abertos aí para temas importantes, o que for relevante para a nossa comunidade. Agradecer esse carinho que tem aí pela Liberdade. Muito bem. E estamos aí sempre à disposição, vereador. Obrigado, Cristian. Obrigado aqui, toda a direção da Rádio Liberdade FM, que tem um carinho muito grande e um respeito por essa emissora. E dizer para a nossa comunidade que nos entenda aqui, meu linguajar, quem sabe um pouco simples, e trazendo meus colegas vereadores também, nosso presidente, a nossa mesa diretora, o Poder Executivo, de usar esses temas e falar de alguns pontos aqui da administração, e que tudo é com a intenção de ajudar e tudo para o bem, para melhor. Não recebam como crítica ou coisa do gênero, né? O pessoal da APA, o pessoal... que eu entrei nesse tema aí dos animais, também sem conhecimento técnico, mas com a vivência do dia a dia, e que sempre é para tentar melhorar. E o Carlos vocês conhecem de sempre, e é esse mesmo aqui. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos nós. Muito bem, vamos encerrando a nossa participação por aqui, são 11 horas.